Olá, amigos, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor Deus. Essa palavra encontra-se em Hebreus, no capítulo 11. Essa palavra fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, a fé significa acreditar naquilo que a gente não está vendo, mas ter a certeza de que essa coisa vai acontecer. Querido, eu quero dizer que Deus ele está sempre conosco, independente de qualquer circunstância, situação que estivermos enfrentando. Queridos, Abraão, ele é considerado o pai da fé, mas antes de Abraão existiu um homem chamado Noé, que teve fé, porque Deus falou assim: olha, eu me arrependi de ter feito o homem, e agora eu vou destruir. Mas aí Deus viu que existia um homem justo chamado Noé. E aí olhou para Noé e falou: Noé, constrói uma arca. Só que até aquele momento não havia chovido, não existia chuva. E Noé obedeceu e começou a construção da arca, porque Deus falou que ia vir um dilúvio. Mas olha que interessante, não havia chovido. Como poderia imaginar o que seria um dilúvio? E Noé começou a anunciar ali que teria o dilúvio e começou a construir a arca, ou seja, pela fé. Ele acreditou na palavra de Deus. Ele não estava vendo, ele não sabia nem do que se tratava, mas ele construiu a arca. Ele construiu e chegou o dilúvio. A certeza daquilo que ele estava acreditando chegou. E depois o tempo passou. Veio um homem chamado Abraão, que ainda era Abrão, que significa pai exaltado. Só que Deus depois mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de uma grande nação, pai de multidões. Então, querido, Abraão, Deus chegou para ele e falou: olha, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, para casa dos teus pais, porque eu vou te mandar para uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra sem igual. Essa é a promessa de Deus para a vida dele. Só que é muito difícil nós, seres humanos, sairmos da nossa área de conforto e irmos através da fé por uma palavra lançada. Às vezes a gente olha as circunstâncias, as situações à nossa volta. Esse momento que nós estamos enfrentando é tão difícil que a gente não pode sair de casa, tem que colocar máscara, tem que fazer tantos procedimentos e estamos isolados. Mas eu quero dizer para você, querido, tenha fé. Mas não apenas tenha só a fé, mas coloque ela em prática. Mostre para Deus que você vai acreditar na palavra que Ele lançou para a sua vida. Jesus falou para você: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só, Jesus está falando que Ele venceu todas as adversidades, todas as circunstâncias contrárias. Querido, a fé é muito importante, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, como que eu vou acreditar em Deus? Só que a fé, ela é um exercício, assim como o nosso corpo precisa de exercício para não ficar gordinho, para ficar forte, assim é a fé. Temos que exercitá-la todos os dias, temos que confiar em Deus, temos que ler a palavra, temos que orar, temos que jejuar. Queridos, e Abraão? Deus fala para Abraão ainda: olha, outra situação. Abraão, tá vendo? Olha só, vem para cá, sai daí. Olha aqui essas estrelas, vê se você pode contá-las. Essas serão as suas descendências, assim como as estrelas do céu e as areias do mar. E assim foi, querido. Abraão acreditou na promessa. Abraão teve a certeza. É claro que Abraão era um homem como todos nós, cometeu alguns erros, alguns deslizes, mas isso não importa. O que importa é que ele teve fé e acreditou na palavra de Deus e se cumpriu na vida dele. Depois, mais para frente, vai vir um homem chamado Jacó, que teve muita fé. E depois vai vir um homem que era filho de Jacó, chamado José, que teve muita fé e colocou-a em prática. E José, ele teve um sonho. E os seus irmãos não acreditaram nesse sonho, porque nesse sonho os seus irmãos se dobravam diante dele. E eles não aceitaram, porque José era o irmão mais novo. E então eles lançaram José num poço, jogaram ele lá naquele poço. E José ficou lá no poço.
E só que eles se arrependeram, tiraram ele, venderam ele como escravo para o Egito. Para um mercador que estava passando, o ismaelita. E depois ele chegou ao Egito como escravo, porque foi para a casa de Potifar. E chegou na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Só que mesmo assim, ele não abandonou a fé. Mesmo assim, em situações contrárias na vida dele, mesmo assim, em momentos difíceis na vida dele, ele não abandonou a fé. Muito pelo contrário, ele foi preso injustamente, mas dentro da prisão, tudo que ele tocava prosperava. E ele foi colocado como maioral na prisão. Ele administrava a prisão. Porque ele teve fé, não se importou com nada. Porque às vezes em nossa vida acontece alguma coisa que não é aquilo que a gente quer. A gente se abate, a gente se entristece. A gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída e a gente começa a murmurar. Só que José não, querido. José ele chegou até governador, mas esse processo até ele chegar a ser governador do Egito, ele sofreu muito, sofreu perseguições, acusações, foi preso. Mas ele teve fé e chegou ao posto de governador do Egito. Desculpa, irmãos. Outro exemplo é o exemplo de Moisés. O povo estava escravizado, o povo hebreu, porque o povo ele começou a adorar outros deuses, esqueceu do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E começou a adorar aqueles deuses ali do Egito. E começaram a se corromper. E por afastaram-se de Deus. E por ter afastado-se de Deus, eles começaram a padecer, começaram a ser açoitados, não terem o que comer. E estavam ali cativos no Egito, escravizados, sendo humilhados, pisoteados, muitos mortos. Porque não tiveram fé. Porque só sabiam adorar outros deuses e murmurar, não acreditando na promessa de Deus para Abraão, o pai deles. E o povo ficou padecendo. Às vezes nossa vida também é assim, querido. Às vezes a gente não tem fé para alcançar alguma coisa que Deus prometeu na nossa vida. Às vezes a gente não coloca a fé em prática porque, como eu falei, falar de fé é muito fácil. Olha, tenha fé, isso é muito fácil, querido. Mas quando a circunstância, a situação é difícil, é contrária, a gente fica sem ter a fé, a gente não acredita. Porque está tudo dando errado. Mas eu quero dizer para você exatamente isso, a fé é exatamente isso. Deus ele é o Deus do impossível. Quando existir o impossível na sua vida, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa, porque o teu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que tudo pode fazer. E ali o Senhor falou com Moisés quando ele estava pastoreando ovelhas. Eu quero dizer para você que Moisés ele viveu 40 anos no palácio lá no Egito, porque a história dele é muito interessante. A mãe dele ficou escondendo ele por 3 meses, só que não dava mais para esconder, porque o faraó havia decretado que todos os meninos, sendo os meninos hebreus, eles seriam mortos, lançados no rio Nilo. Só que a mãe de Moisés pegou um cestinho, colocou ele dentro e colocou ali no rio. E quando chegou do outro lado, a filha de Faraó viu o bebê, pegou e criou como se fosse dela. Olha a provisão de Deus. Olha a fé da mãe de Moisés. Olha que fé grandiosa. Ela teve fé em mesma dificuldade. O seu filho seria morto se ali fosse encontrado. Ela não pensou em nada, colocou ele ali dentro do cestinho e botou e salvou o filho. Através da fé. E a história é muito interessante que ela pegou, a filha de Faraó pegou e criou Moisés. E Moisés se tornou o príncipe no Egito. E ficou ali 40 anos. Só que teve um dia que Moisés estava vendo o sofrimento do povo e viu um hebreu sendo espancado por um egípcio. Foi lá, matou o egípcio e teve que fugir. Não estou dizendo que foi certo ele matar, mas ele estava vendo o povo sofrendo, sendo oprimido. E ele foi ali, matou e fugiu. Fugiu, foi pelo deserto, chegou em Midian. Chegou lá, em Midian, as filhas de Jetro, de Reuel, estavam lá no poço. E veio
alguns homens ali tentar impedir que aquelas meninas tirassem água, e Moisés foi lá e salvou as meninas, e as meninas falaram pro sogro dele, mais à frente seria sogro, pro Jetro, e falaram: olha, esse rapaz egípcio nos salvou, tal. E Jetro viu aquilo e deu estadia para Moisés. E Moisés ficou lá na casa de Jetro, e por 40 anos sendo moldado, porque Jetro ele era um sacerdote. E ele foi ali sendo moldado por Deus, tirando todo o Egito da vida dele, para que ele se tornasse o libertador do povo de Deus. Para que ele se tornasse o libertador que Deus tinha prometido ao povo. Só que o povo havia se esquecido e o povo clamou. E o clamor chegou até Deus. E quando Moisés subiu ao monte Horebe, atrás de uma ovelha que estava perdida, porque ele era pastor de ovelhas, Deus falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. A sarça ardia em fogo, mas ela não se consumia. E Moisés ficou assombrado, ele ficou assustado e ele olhou aquilo e ele quis chegar mais perto. E Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. E Deus falou com Moisés ali, querido. E Moisés tapou o seu rosto porque não conseguiu ver tamanha glória, a glória de Deus que estava sendo revelada para ele naquele momento. Olha só que coisa extraordinária. Moisés ele era considerado filho da filha de Faraó, tinha todas as regalias, ele vivia no palácio, ele não era escravo. Ao contrário, ele era um príncipe. Só que ele decidiu libertar o povo de Deus, ele acreditou na palavra de Deus. Deus liberou uma palavra para ele e ele acreditou na palavra de Deus e foi. E chegou lá no Egito, na volta ele começou a falar com Faraó e falava sobre uma praga, falava assim: ó, Deus quer que você libere o meu povo para nós fazermos sacrifícios ao Senhor 3 dias no deserto. E Faraó endurecia o seu coração e não deixava, e vinha uma praga e a mesma coisa acontecia todas as vezes, e vieram 10 pragas. Na 10ª praga o povo foi expulso e Faraó falou para levar tudo, para ele ir embora, porque o filho de Faraó foi morto. E Moisés cumpriu ali a parte da sua missão, que era de tirar o povo da terra que eles estavam sendo escravizados. E ele tirou o povo através da fé, através de Deus. Porque Moisés confiou na palavra de Deus, teve fé, não se importou com as adversidades, não se importou com a situação contrária. Mas ele teve fé, querido. Que você possa ter fé, que a tua vida seja baseada na palavra de Deus, na fé em Deus. Coloque a sua fé em prática. A fé sem obras é morta. Mas faça, querido, não se importando com nada. Se for impossível, faça. Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar. Em meio a essas circunstâncias que a gente está enfrentando, faça a diferença. Abra o seu coração, se aproxime de Deus, santifique a sua vida, deixa Deus mudar a tua história. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Você é mais do que vencedor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.